Meu nome é Laura Morgan e tenho 41 anos. Se alguém me perguntasse como resumir minha vida em poucas palavras, eu diria: uma coleção de conquistas que nunca foram vistas pelas pessoas que mais deveriam me conhecer. Parece dramático, eu sei, mas é a verdade que carrego desde muito jovem. Cresci em uma família onde o orgulho do meu pai estava sempre reservado para os outros. Meu irmão, mesmo quando tirava notas medianas, recebia elogios efusivos. Minha prima Sara, a estrela da família, era a filha que ele nunca teve, palavras dele, não minhas. E eu sempre fui aquela que não se encaixava. Desde cedo, meu pai decidiu que eu era fraca, que não tinha fibra suficiente para enfrentar o mundo real. E o pior, ele nunca se cansou de me lembrar disso, de forma direta ou nas entrelinhas. Não importa o quanto eu estudasse, não importava se eu conquistasse algo por mérito próprio. Para ele, nunca era suficiente. Se eu tirava uma nota alta, era porque a prova devia estar fácil. Se eu era escolhida para algo importante na escola, era porque precisavam preencher cotas. E mais tarde, quando entrei para a carreira militar, ele tratou como se fosse uma fantasia, uma brincadeira de criança que não levaria a nada. Esse foi o meu pai, o homem que me ensinou a nunca esperar reconhecimento dentro de casa. No entanto, havia uma ocasião em que toda essa dinâmica ficava ainda mais insuportável. Casamentos de família. Para meu pai, esses eventos eram palcos, oportunidades perfeitas para mostrar como ele era um homem respeitável, cercado de parentes bem-sucedidos. Eu, por outro lado, me sentia como uma figurante, alguém que precisava apenas estar lá para compor o cenário, mas que jamais deveria roubar a cena. E foi exatamente assim que me senti quando recebi o convite para o casamento de Sara, minha prima favorita. Eu a amo, de verdade. Crescemos juntas, compartilhamos segredos de adolescência. E, diferente de muitos outros, ela nunca me tratou como invisível. Mas ainda assim, o convite carregava um peso. Eu sabia que meu pai estaria lá, pronto para ocupar o centro das atenções. Sabia que minhas tias cochichariam entre si, comentando sobre como a pobre Laura nunca se casou, nunca construiu uma família e ainda se esconde atrás de um trabalho que ninguém entende direito. No dia do casamento, acordei com um aperto no peito. Escolhi um vestido atumarinho simples, elegante o suficiente para não chamar a atenção, mas sóbrio o bastante para não ser criticado. Eu sabia que qualquer escolha ousada seria vista como tentativa desesperada de aparecer. Meu objetivo era apenas passar despercebida. Quando cheguei ao salão Vai Osórios, as taças de champanhe, tilintando, o brilho no olhar de Sara em seu vestido de noiva. E por um instante senti alegria genuína, mas essa sensação logo foi esmagada quando avistei meu pai, impecável em seu terno cercado do parents, rindo alto como se fosse o mestre de cerimônias. Ele me viu entrar e aquele olhar avaliador percorreu meu corpo como uma sentença silenciosa. Não espero nada de você. Naquele momento, eu soube que a noite não terminaria bem. Havia algo no ar, uma mistura de expectativa e desconforto, que me dizia que eu não seria apenas uma convidada invisível. Eu seria mais uma vez o alvo involuntário da humilhação que meu pai parecia sentir prazer em me infligir. O jantar já havia avançado entre risadas, taças tilintando e músicas suaves de fundo. Eu tentava me manter discreta na mesa dos parentes distantes, conversando aqui e ali, apenas quando necessário. Sara estava radiante ao lado do noivo, Michael, um oficial da marinha com um futuro promissor. O orgulho estampado no rosto dela era tão verdadeiro que me arrancava um sorriso sincero. Eu realmente queria que a noite fosse só sobre eles. Mas, como sempre, meu pai não permitiria. Ele levantou-se de repente, com a taça de champanhe na mão, batendo levemente a colher para pedir silêncio. O som metálico ecoou pelo salão, e pouco a pouco, as conversas se calaram. Todos se voltaram para ele. Era o que ele mais amava. Atenção, senhoras e senhores. Começou, com uma voz forte e carregada de falsa solenidade. Esta é uma noite de celebração, e eu não poderia deixar de erguer um brinde à nossa querida Sara
e ao seu noivo, o tenente Michael. Aplausos eufóricos tomaram o espaço. Michael sorriu, tímido, e Sarah apertou a mão dele com carinho. Eu queria que parasse por aí, que fosse apenas um brinde comum, como qualquer outro. Mas eu conhecia meu pai. Ele não resistiria à tentação de usar aquele palco para seus próprios espetáculos. Um oficial da Marinha, continuou ele, empolgado. Um homem que honra o uniforme, que serve sua pátria com coragem, disciplina e lealdade. É disso que falo quando penso em orgulho familiar. Eu senti o estômago se contrair. O olhar dele varreu o salão, e por alguns segundos, parou em mim. Meu coração disparou. Vejam só, disse fingindo casualidade, mas com aquele veneno escondido nas palavras. A carreira militar é algo que exige fibra, exige força, e não é qualquer um que consegue. Alguns convidados riram levemente, sem entender ainda aonde ele queria chegar. Eu, porém, sabia, exatamente, nem todos estão preparados, não é mesmo? Prosseguiu, olhando fixamente para mim agora. Minha filha, por exemplo, tentou, mas a academia naval foi dura demais para ela. O silêncio caiu pesado, minhas mãos suaram instantaneamente, e senti meu rosto queimar. Claro, ela gosta de dizer que ainda serve de alguma forma, que trabalha em setores que contribuem para o país. Ele gesticulou com aspas no ar, provocando um murmúrio constrangido, mas todos nós sabemos que não é a mesma coisa que estar lá, na linha de frente, como o noivo da Sarah. Alguns convidados desviaram o olhar, outros morderam o lábio, como se não soubessem se deveriam rir ou sentir pena. Eu queria desaparecer. Meu pai deu uma pausa dramática, como se degustasse o impacto de suas próprias palavras. A verdade é que ele abaixou o tom, mas sem perder o sorriso menos. Minha filha nunca conseguiu ser realmente militar. Sempre buscou atalhos, sempre se contentou com migalhas. Enquanto isso, Sarah encontrou um homem que representa tudo aquilo que nós, como família, admiramos: força, coragem, disciplina. As palavras ecoaram na minha mente, como facadas sucessivas. Eu sabia que ele estava distorcendo a realidade. Sim, eu havia enfrentado dificuldades na academia, mas não fracassei. Minha trajetória foi diferente, voltada a outra frente de trabalho militar, menos visível, mais estratégica. Mas como explicar isso naquele momento? Como defender minha verdade sem parecer desesperada? Meu corpo inteiro estava rígido, imóvel. Eu sentia os olhares atravessando minha pele, como se todos estivessem esperando uma reação. Mas não havia reação possível. Eu não queria chorar diante deles. Não queria confirmar a imagem de fragilidade que meu pai pintava. O salão estava silencioso, constrangido. Até mesmo a música parou por alguns instantes, como se o próprio ambiente tivesse sido sugado pelo peso da humilhação. Sarah, coitada, parecia dividida entre a felicidade do casamento e o desconforto evidente diante da crueldade que presenciava. Michael, ao lado dela, franziu a testa, mas permaneceu quieto menos afinal. Não era a briga dele. Meu pai, satisfeito com o impacto, ergueu novamente a taça. Portanto, um brinde. Aqueles que realmente honram o uniforme, que são o verdadeiro orgulho desta família. As taças se ergueram, hesitantes, alguns brindaram apenas por educação. Outros permaneceram em silêncio, com olhares culpados. Eu, imóvel, apenas respirei fundo, tentando não deixar que as lágrimas escapassem. Naquele instante, eu senti como se minha existência tivesse sido reduzida a um tropeço contado em voz alta, transformado em espetáculo público. A dor queimava no peito, mas junto dela, algo começou a nascer. Uma raiva fria, silenciosa, que eu jamais havia sentido antes. Eu não sabia ainda, mas aquela noite se tornaria o ponto de virada da minha vida. Após o brinde, minha presença no salão tornou-se insuportável. Cada sorriso que via parecia carregado de pena, cada olhar, uma ferida aberta. Peguei minha taça de água e caminhei até um corredor lateral, longe do barulho, onde a iluminação era mais suave e quase ninguém passava. Respirei fundo, tentando recompor a postura antes que a angústia transbordasse em lágrimas.
Foi então que eu ouvi passos firmes se aproximando. Virei-me, surpresa, e encontrei Michael, o noivo da minha prima. Ele parecia sério, quase constrangido, como se buscasse as palavras certas, Laura. Perguntou, em tom respeitoso. Posso falar com você um minuto? Assenti, ainda em alerta. Eu não queria mais ninguém me consolando com frases vazias. Mas o olhar dele era diferente, direto, como o de alguém que sabia mais do que deixava transparecer. Preciso dizer. Começou, hesitando. O que seu pai fez foi injusto. E ele me fitou por alguns segundos antes do concluir. Também foi uma mentira. Meu coração acelerou. Será que ele sabia? Eu não entendi. Respondi, tentando manter a calma. Ele se aproximou um pouco mais, abaixando a voz. Laura, eu sei quem você é. Reconheci seu nome no instante em que Sarah me apresentou. Você é a comandante do USS Vermont, um dos nossos submarinos nucleares mais estratégicos. As palavras dele me atingiram como um soco, mas não de dor, de choque. Por um instante, fiquei, Sam. Ele sabia. Michael continuou, quase incrédulo. Eu li relatórios, artigos internos, sempre mencionando sua liderança exemplar. Você não só passou pela academia, como se tornou uma das poucas mulheres a comandar um submarino nuclear, e fez uma pausa, balançando a cabeça em descrença. Menos sua família não faz ideia? A vergonha se misturou à raiva. Engoli em seco e desviei o olhar. Eles nunca souberam menos, admiti. Pelo menos, não da forma correta. Meu pai sempre deixou claro que não importava o que eu fizesse, nunca seria suficiente. Então parei de tentar provar qualquer coisa para ele. Não contei sobre minhas promoções, não falei dos reconhecimentos. Aprendi a viver com o silêncio, porque era mais fácil do que enfrentar o desprezo. Michael franziu a testa, ainda mais surpreso. Mas Laura, você carrega uma das maiores responsabilidades que existem. Sua carreira é extraordinária. É incompreensível que ele trate você assim. Sorri de forma amarga. Para o meu pai, eu sou apenas a filha que falhou. É essa narrativa que ele alimenta, porque não suporta admitir que estava errado sobre mim. E de certa forma eu deixei, mas por quê? Ele insistiu. Suspirei, encarando-o com firmeza, porque eu não precisava da aprovação dele para ser quem sou. Dei uma pausa, depois acrescentei, e peço que mantenha isso em sigilo. Não quero que Sarah comece a noite do casamento dela com mais drama familiar. Michael hesitou, mas então assentiu com seriedade. Prometo, seu segredo está seguro comigo. Mas, Laura, um dia você precisa mostrar a eles quem realmente é. Ele se afastou, deixando-me sozinha no corredor. Eu permaneci imóvel, com a mente fervendo. Pela primeira vez, alguém de dentro daquela mesma instituição militar me havia reconhecido pelo que eu era de verdade. E isso me fez questionar. Até quando eu permitiria que meu pai me mantivesse invisível? Depois que Michael se afastou, voltei lentamente ao salão. Minha intenção era apenas terminar a noite em silêncio e desaparecer sem chamar mais atenção. Mas a vida tem um jeito estranho de não permitir que permaneçamos invisíveis quando a verdade começa a pressionar para sair. Enquanto atravessava o corredor principal, encontrei tia Helena, sempre afiada com seus comentários passivo-agressivos. Ela me segurou pelo braço com aquele sorriso doce que escondia o veneno. Laura, querida, menos disse. Como se falasse com uma criança. Não se deixe abater pelo que seu pai disse. Todos sabemos que você tem o seu trabalho em escritório. Não é nada errado com isso. Afinal, nem todos nasceram para grandes feitos. O golpe foi certeiro. Trabalho em escritório era a forma como minha família reduzia tudo o que eu fazia. Anos de treinamento do disciplina. De noites sem dormir, em mares revoltos. Tudo transformado em um título burocrático. Antes que eu pudesse responder, Michael reapareceu. Seu semblante estava sério, quase tempestuoso. Ele olhou para minha tia e, com firmeza, disse: com licença, senhora. Mas a senhorita Laura não trabalha em escritório. Helena arqueou as sobrancelhas. Surpresa. Ora, claro que sim, retrucou, rindo com desdém. É o que todos sabemos. Então, todos sabem errado, respondeu ele, sem pestanejar. E francamente,
É inaceitável que continuem repetindo isso. A tensão no ar aumentou. Algumas pessoas ao redor perceberam o tom da conversa e começaram a se aproximar discretamente, farejando o conflito. Michael, tentei intervir, mas ele levantou a mão, pedindo calma. Seu olhar ardia de indignação. Laura merece respeito menos, afirmou ele, em voz alta o suficiente para que outros parentes ouvissem. E não é justo que seja diminuída na frente de todos. As palavras dele atraíram mais olhares. Logo, meu pai, percebendo o burburinho, aproximou-se, ainda com a taça de champanhe na mão. O sorriso cínico não desaparecia de seu rosto. O que está acontecendo aqui? Perguntou, olhando de Michael para mim, como se eu fosse a culpada. Michael deu um passo à frente, encarando-o diretamente. O que está acontecendo é que o Senhor humilhou sua filha diante de toda a família. E pior, construiu uma mentira sobre ela. Meu pai soltou uma risada seca. Mentira, eu apenas falei a verdade. Laura nunca suportou a pressão da academia. Acabou em funções secundárias, longe de qualquer real responsabilidade. Michael respirou fundo, e sua voz ganhou um tom ainda mais grave. Isso é absolutamente falso. Ele olhou em volta, certificando-se de que todos prestavam atenção. A senhorita Laura Morgan é comandante de um submarino nuclear da Marinha. Ela não apenas concluiu a Academia Naval, como alcançou uma posição que pouquíssimos homens, ou mulheres, conseguem em toda a carreira. O salão silenciou, como se alguém tivesse desligado o som ambiente. Todos pararam. O que faziam? O garçom que servia taças congelou no lugar. Até a música da banda pareceu perder força diante da revelação. Meu pai, por um instante, perdeu a cor, mas logo recuperou a postura e soltou uma risada forçada. Isso é absurdo. Comandar um submarino? Ele balançou a cabeça, zombando. Vocês devem estar enganados. Michael não recuou. Estou na Marinha, senhor. Eu sei exatamente quem ela é. Já li relatórios sobre suas operações. Ela é uma das oficiais mais respeitadas da frota. O senhor pode tentar diminuir isso, mas não pode negar os fatos. O choque espalhou-se pelo salão, como fogo em palha seca. Os convidados cochichavam entre si, olhando para mim como se me vissem pela primeira vez. Sarah, a noiva, arregalou os olhos, com a mão sobre a boca, incapaz de disfarçar o espanto. E eu permaneci em silêncio. Meu coração batia como um tambor, mas uma calma estranha tomou conta de mim. Pela primeira vez, a verdade estava sendo dita em voz alta, não por mim, mas por alguém que não devia nada à minha família. Toda a atenção da festa, antes voltada para o brilho do casamento, agora estava concentrada em nós. O peso daquela revelação pairava no ar, prestes a mudar para sempre a forma como me enxergavam. O salão inteiro parecia ter parado no tempo. As luzes, as músicas, as conversas, tudo perdeu cor. Quando Michael, o noivo de Sarah, ergueu a voz e expôs a verdade, diante de todos. Repito, disse ele, olhando de mesa em mesa, Laura Morgan não é uma fracassada, como o próprio pai acabou de insinuar. Ela é comandante de um submarino nuclear da Marinha dos Estados Unidos, 22 anos de serviço ativo, condecorada mais de uma vez por sua liderança impecável. Uma das poucas mulheres na história a ocupar essa posição. As palavras ecoaram como um trovão. Primeiro veio o silêncio absoluto, pesado, quase sufocante. Em seguida, um murmúrio atravessou o salão, como ondas se espalhando. Os olhares se voltaram para mim, menos olhares de surpresa, de descrença, de vergonha. Algumas pessoas levaram a mão à boca, outras arregalaram os olhos, e muitas simplesmente não sabiam como reagir. Minha tia Helena, que minutos antes havia me chamado de secretária de escritório, estava de queixo caído, os dedos crispados no guardanapo. Minha mãe, sempre mais discreta, levou a mão ao peito e desviou o olhar, claramente abelada. Sarah parecia atônita, como se estivesse vendo uma versão de mim que nunca imaginou existir. E meu pai? Meu pai foi tomado por uma fúria silenciosa. Ele riu, uma risada seca, quase histérica. Isso é ridículo, exclamou, levantando a taça novamente, como se o gesto lhe desse autoridade. Vocês
Não percebem? Minha filha nunca teve disciplina suficiente. É impossível que tenha chegado tão longe. A cada palavra, sua voz soava mais desesperada, mas ele ainda tentava manter a pose. Michael, você deve estar enganado menos. Continuou, insistindo. Talvez tenha confundido o nome. Laura não passa de uma civil acomodada. Se tivesse de fato conseguido algo na Marinha, eu seria o primeiro a saber. Respirei fundo. O momento que temi por toda a vida finalmente chegara. Encarar meu pai diante de todos, sem me esconder. Minhas mãos tremiam levemente, mas minha voz saiu firme, cristalina, carregada de uma serenidade que eu mesma não esperava. Ele não está enganado. O salão prendeu a respiração. Dei um passo à frente. Olhando diretamente para meu pai, eu sou sim comandante de um submarino nuclear. Fiz questão de não baixar os olhos. Entrei na academia naval quando todos apostaram contra mim, inclusive você. Passei por cada teste, cada noite interminável em alto mar, cada missão que exigiu mais do que eu mesma acreditava poder oferecer. E não apenas concluí a carreira, como a honrei por 22 anos. Alguns convidados murmuraram em voz baixa, surpresos com minha firmeza. Outros pareciam quase orgulhosos, como se estivessem testemunhando um segredo finalmente revelado. Eu fui condecorada por méritos que você nunca quis conhecer. Menos continuei. Conduzi operações que sequer posso mencionar neste salão, porque envolvem segredos de Estado. Enquanto você dizia para todos que eu fracassei, eu estava embaixo do oceano, garantindo a segurança da sua pátria. Meu pai ficou estático. O rubor de raiva tomava seu rosto, mas seus olhos, pela primeira vez, mostravam algo que nunca vi nele: insegurança. Isso é mentira, menos balbuciou. Se fosse verdade, você teria contado. Meu peito se inflou com uma coragem antiga, acumulada por anos de silêncio. Eu não contei, porque sabia que você nunca aceitaria. Você sempre precisou me reduzir para se sentir grande, mas não preciso mais do seu reconhecimento. Hoje, todos sabem quem eu sou. E pela primeira vez, não vou deixar que me calem. Um silêncio respeitoso se instalou. Muitos convidados começaram a bater palmas discretamente, outros ergueram taças, e até alguns oficiais presentes conhecidos da família assentiram em confirmação. Meu pai, porém, não suportou. Colocou a taça na mesa com força e saiu do salão, os passos duros, ecoando no piso. Ninguém o seguiu. Eu permaneci ali, diante de todos, com um coração acelerado, mas com a sensação libertadora de que, finalmente, a verdade não podia mais ser escondida. E, pela primeira vez, em muito tempo, não me senti invisível. Os dias seguintes ao casamento foram estranhamente silenciosos. Minha família parecia pisar em ovos comigo, sem saber como se aproximar. Eu não forçava nada. Depois de anos sendo tratada como sombra, não seria agora que eu imploraria por atenção. Mas, para minha surpresa, foi meu pai quem tomou a iniciativa. Ele apareceu na casa de minha mãe, em uma tarde de domingo, onde eu passava alguns dias de descanso. Bateu à porta com o mesmo ar orgulhoso de sempre, mas havia algo diferente em seus olhos. Um peso, talvez arrependimento. Laura começou, hesitando. Precisamos conversar. Sentei-me na sala, em frente a ele. O silêncio inicial foi sufocante, até que ele respirou fundo e disse: eu errei. Errei muito com você. Seus olhos, marejados, buscavam os meus. Passei a vida inteira te diminuindo, porque não suportava a ideia de que minha filha pudesse ser mais forte do que eu. Era mais fácil negar seus méritos do que aceitar a verdade. As palavras, ainda que tardias, me atravessaram como lâminas. Eu esperei décadas para ouvi-las, mas não significava que a ferida estava cicatrizada. Você não só me negou reconhecimento. Respondi, com calma, mas firmeza. Você me roubou a chance de ter orgulho de mim mesma, sem carregar vergonha junto. Cada conquista que eu vivi foi em silêncio, porque você sempre fez parecer que eu não era suficiente. Ele baixou a cabeça, os ombros curvados de um jeito que nunca vi antes. Pela primeira vez, meu pai parecia pequeno. Eu sei menos, murmurou.
E sinto muito, não posso apagar o que fiz, mas quero tentar ser diferente daqui em diante. Nesse momento, Michael, que havia passado para nos visitar, entrou na sala. Ele se aproximou e colocou uma mão em meu ombro. Depois olhou diretamente para meu pai Sr. Morgan. A Laura está prestes a ser promovida a capitã. Haverá uma cerimônia oficial nas próximas semanas. Talvez seja a oportunidade perfeita para o senhor mostrar que está disposto a apoiar, de verdade, quem ela é. Meu pai ergueu o rosto, surpreso, como se aquela fosse a primeira vez que ouvia sobre o próximo passo da minha carreira. Seus olhos brilharam, com uma emoção contida. Capitã, repetiu, quase num sussurro, minha filha será capitã. Olhou para mim, e lágrimas discretas lhe escaparam. Estarei lá, Laura. Sua voz falhou, mas recuperou-se com firmeza. Não apenas estarei lá, estarei na primeira fileira. Chega de me esconder atrás do meu orgulho. Por um instante, senti o peso de anos de desprezo começando a se dissolver. Não era perdão completo, nem reconciliação plena, mas era um começo, e pela primeira vez parecia genuíno. Abracei meu pai, não como quem esquece, mas como quem reconhece que até os corações mais endurecidos podem aprender a se curvar diante da verdade. Naquela noite, deitada em minha cabine no submarino, senti o balanço suave das ondas lá em cima. O silêncio metálico ao meu redor parecia conversar comigo, lembrando-me de que ali estava meu verdadeiro lar. Não um lar de paredes familiares e fotos em porta-retratos, mas um espaço onde cada ordem que eu dava tinha valor, onde cada gesto era respeitado. Passei mais de 20 anos servindo em silêncio, cumprindo meu dever sem jamais esperar aplausos. Eu me acostumei à ideia de que reconhecimento era luxo, não necessidade, e no fundo, eu nunca precisei da aprovação da minha família para ser quem sou. Minhas condecorações, minhas tripulações salvas, minhas missões cumpridas, tudo isso sempre falou por si. Mas não posso negar que naquele salão, iluminado por lustres, quando a verdade veio à tona, algo dentro de mim se libertou. Não foi sobre exibir poder ou humilhar aqueles que me diminuíram. Foi sobre encarar anos de silêncio e, finalmente, vê-los ruir diante da realidade. Ser reconhecida não era essencial para minha existência, mas foi um fechamento que eu não sabia que ainda desejava. Meu pai, com todos os seus defeitos, finalmente viu. Minha prima, que tantas vezes me olhou de cima, finalmente entendeu. Meus tios, tias, todos aqueles olhares julgadores, pela primeira vez, não havia como negar. Eu não era uma sombra fracassada, eu sempre fui a luz que eles não quiseram enxergar. A verdadeira vingança, percebi, não foi o escândalo, não foi a humilhação pública, foi o silêncio poderoso da verdade revelada. Eu não precisei levantar a voz, nem gritar minhas conquistas. Bastou que um homem, algum do fora, dissesse em alto e bom som quem eu era, para que todos percebessem a grandeza que sempre esteve diante deles. E é curioso como a vida funciona. Passei anos acreditando que invisibilidade era minha condenação, mas na realidade invisível nunca fui. Eles apenas escolheram não olhar, e quando a venda caiu, não havia mais como voltar atrás. Hoje, olho para trás e percebo que esses 22 anos foram vividos plenamente, ainda que em silêncio. Eu não precisei mudar nada para provar meu valor. Tudo o que fiz foi continuar sendo quem sempre fui. Agora, a diferença é que eles enxergaram, e talvez essa seja a lição mais importante. A verdade não precisa de espetáculo. Este tempo, e quando finalmente surge, ela tem a força de desmontar qualquer mentira construída, não com gritos, mas com a calma certeza de existir. No fundo, minha história não foi sobre vingança contra minha família, foi sobre libertação. Porque, no momento em que eles me viram, de verdade, eu entendi que nunca mais precisaria me esconder menos, nem do mundo, nem de mim mesma.